Bom, meus amigos, vamos continuar então nosso estudo. Antes de tudo, vamos fazer uma oração. Eu peço a atenção de vocês para estarmos dando início. Vou fazer uma oração então. Maravilhoso Deus, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de estudarmos Tua palavra. Pedimos que a iluminação de Teu Santo Espírito abra nosso entendimento, a compreensão do assunto que estamos estudando, que é de extrema importância para o nosso desenvolvimento espiritual. Agradecemos por este sábado e agradecemos a Ti por todas as bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, sábado passado, nós estávamos analisando a questão da perfeição como primeiro tópico, né, do nosso estudo sobre a criação em Gênesis. Analisando sobre a perfeição presente nas condições iniciais das origens do nosso universo e do planeta Terra. E, dando continuidade a esse assunto, nós iniciamos o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, e nessa análise que nós fizemos, nós descobrimos uma coisa interessante. Logo no início da frase, quando é dito assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, nós descobrimos que os abismos aqui estão totalmente relacionados às águas, dentro da terminologia hebraica. E nós também verificamos que a expressão era sem forma e vazia, existe sim uma, uma fundamentação de análise para a construção do nosso universo na criação em Gênesis. Então, com base nesse pensamento, vamos estar dando continuidade ao nosso estudo. Quando é dito que era sem forma e vazia, nós imaginamos, nós já havíamos analisado que muitos acreditam que no início a nossa Terra era sem forma, como se fosse uma lama, ou um caldo de partículas, né? Como alguns cientistas evolucionistas consideram. E essa deformidade vagueava pelo espaço. E nós vimos que, dentro das condições iniciais, onde o pecado não havia se manifestado, tal situação não tinha fundamento para ser assim. Nós verificamos, por exemplo, que no livro Ciência do Bom Viver, na página 415 e 416, nós verificamos que Deus não usou nenhum tipo de matéria pré-existente para dar início, para dar origem ao nosso planeta, ao nosso universo. Então, isso quer dizer que quando a Terra estava sem forma, aqui apresentada em Gênesis, não significava uma Terra deformada, né? Mas significava que ela não existia. Porque nós temos aqui dois princípios: o estado de ser sem forma e o estado de ser vazio. Então, nós temos aqui a forma e o conteúdo. O conteúdo seria a introdução da natureza à existência, e a forma representaria a própria existência. E nesse sentido, quando nós analisamos o Gênesis, no capítulo 1, nós começamos a perceber que em todo o capítulo 1, a gente vai estar detalhando sobre isso. E a gente vai perceber essa diferenciação entre forma e conteúdo o tempo todo. Aqui é dito que o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Essa moção do Espírito Santo tem que ser explicada, porque existem traduções bíblicas que dizem que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a expressão pairar, ela não tem muita relação com a expressão mover-se, porque a expressão pairar, ela dá a impressão de apenas flutuar, uma flutuação, enquanto que o mover-se vai além da flutuação. É como se algo estivesse voando ou sobrevoando a região ou local. Então, na questão de pairar, quando é dito que o Espírito de Deus pairava, algumas traduções utilizam esse tipo de expressão, a expressão pairar, ela se aplica mais a uma substância, a um objeto inanimado. Então, por exemplo,
existem vapores, existem fumaça, alguma essência que fica pairando, que fica apenas flutuando, mas não tem uma reação própria, não possui uma mobilidade. E, nesse sentido, é importante fazer a diferença, porque o Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Nós vimos isso no estudo sobre a condição de existência, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Então, por ele ser a terceira pessoa da divindade, ele é um ser natural, um ser pessoal, um ser divino. E nessa relação com a expressão pairar, não tem muito sentido, porque a aplicabilidade de pairar estaria mais relacionada a uma substância inanimada. Agora, quando se fala de que o Espírito de Deus se movia, até mesmo no francês, mouver, né? A expressão mouver, que é mover-se, no francês, na língua francesa, nós temos tradução voltada para isso. Mesmo na tradução mais moderna do francês, na Bíblia, eles permitiram, ainda deixaram a expressão se mover ou mover-se, indicando que, de fato, o ser que estava presente aqui sobre a face das águas era um ser pessoal. Então, ele se movia, ele flutuava. Aliás, ele voava, né? Ele voava a região. Então, é importante fazer esse discernimento, essa distinção. Há aqui uma relação interessante com, deixa eu ver aqui, com o livro de Jó, no capítulo 9, no versículo 8, no capítulo 9 de Jó, no versículo 8, quando é dito também, fala bastante aqui acerca da criação, né? E das ações de Deus. É um capítulo também que parcialmente mostra a presciência de Deus, né? Porque tem algumas partes que já não mostram, mas existem partes aqui, pelo menos a maior parte do capítulo 9, identifica bastante a presciência de Deus. E nesse sentido, nessa circunstância, né? No versículo 8 diz o seguinte: o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Então, essa expressão andar sobre os altos do mar e que estendeu os céus, aqui já é as origens de nosso universo. Já se aplica às origens de nosso universo. Exatamente como é descrito lá no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Aqui, nessa situação em que o Espírito de Deus caminha sobre a face das águas, também é muito importante quando nós comparamos com os Salmos. No capítulo 77, no versículo 19, diz assim: o teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Existe tradução que diz que o registro de teus passos não são conhecidos. E o interessante é que esses passos da divindade, eles se acham aqui sobre as águas. E essas grandes águas, ou águas grandes, nós podemos chamá-las de águas da eternidade, porque elas vieram diretamente da glória de Deus nas origens de tudo, de todas as coisas. E aqui, na origem do nosso universo, essas águas estão presentes. Como que essas águas poderiam estar aqui presentes se o elemento seco não existia? Se essa região tão, vamos dizer assim, inóspita, né? Porque aqui encontra-se as origens, né? As origens de tudo. Então, como que poderia essas águas estarem aqui manifestadas? Como que elas estavam distribuídas, vamos dizer assim? O que a gente pode entender aqui, pelo menos ter uma noção, é que procurar compreender o comportamento da água no vácuo. Porque, assim, os astronautas que hoje estão trabalhando na ISS,
que é um grande laboratório espacial, e ele está por aí mais ou menos uns quase 200 quilômetros da Terra, mais ou menos, né? Ou até um pouco mais do que isso. A ISS, ela ali, muitas vezes os astronautas eles saem do lado de fora para fazer manutenção na área externa de toda a grande espaçonave, né? E muitas vezes, quando eles fazem esse trabalho, eles deixam sair fluidos de água. E essa água que sai de dentro do próprio sistema de refrigeração da nave, que é justamente para evitar que sofra terrível calor, né? Porque ali em cima a temperatura é muito alta porque não tem nuvem, né? Então é uma região orbital da Terra. Então ali é necessária a presença de água para a refrigeração dos sistemas, para que eles possam funcionar devidamente. Então, o que a gente sabe é que a água emanada dali, desses aparelhos, muitas vezes, quando elas saem pelo vácuo, elas se encurvam. A água, ela naturalmente se encurva e vira uma bolha de água. Não uma bolha de ar, porque não tem ar lá em cima, né? Mas é uma bolha de água. E o interessante é que os cientistas perceberam que a região em gravidade zero, a água, ela se encurva e forma uma estabilidade de um globo. E essa estabilidade que ela se mantém é justamente para conservar a energia que ela possui, para poder fugir do desgaste da gravidade zero em que ela é afetada. Então, a água ela se concentra e vira uma grande bola, uma bolha, né? E isso é visto quando ela está em gravidade zero. No caso aqui de Gênesis, quando é dito que as águas estavam presentes, né, e que o Espírito de Deus pairava, né, movia-se sobre a face das águas, o que a gente pode compreender é que as águas aqui presentes, elas não estão em movimento, mas elas se acham como se fosse realmente uma bola circunferencial. Só que aqui, né, neste caso, as águas, como elas se acham no plural, então, na verdade, são imensos e imensos oceanos. Não dá para compreender a dimensão cúbica da quantidade de água presente aqui neste início de texto do versículo 2. Não dá para a gente imaginar que tamanho, que magnitude, né, de água presente aqui. E por que que a água tem que estar presente aqui? Recentemente, a ciência descobriu, no estudo sobre agregação e desagregação de substâncias, que é encontrado no estudo da química, os cientistas descobriram que as estruturas mais fundamentais da matéria, elas têm um aspecto de coloide, ou seja, são estruturas que são semelhantes a uma gelatina. Então, por exemplo, as partículas dos átomos, ou o próprio átomo em si, ele é uma matéria, obviamente, mas é uma estrutura que não é sólida, é uma estrutura como um gel. E isso faz mais ou menos uns 60, 70 anos para cá que eles descobriram isso. Então, eles perceberam que esse tipo de estrutura era muito semelhante ao líquido, ao estado de água, que é o estado denso da água, né? O estado líquido. E eles perceberam que havia muita semelhança com isso. E aí eles começaram a procurar desvendar mais ainda esse mistério e perceberam que as origens de nossa estrutura, de tudo que existe, estão relacionadas à água. Tá? Nós temos como fonte fundamental a própria água. A água ela passa a ser a fonte de toda a nossa existência material. No livro, deixa eu ver aqui, eu não tenho aquele comigo, mas no livro Desejado de Todas as Nações, na página 21, o Espírito de Profecia ela diz o seguinte, que a água é a fonte de nossas origens. Ela fala isso no livro Desejado, na página 21, para a página 22. Então, ela menciona sobre isso, que a água ela passa a ser a fonte de nossas origens. E os cientistas, recentemente, no estudo da química, eles perceberam que os átomos eles têm uma estrutura semelhante a um gel, que é o que eles chamam de coloide, né? E o coloide, que é uma estrutura muito semelhante à água, que é a base fundamental
para toda a nossa existência. E isso é interessante porque quando nós combinamos essa investigação científica com a descrição bíblica, aqui justamente no versículo 2, quando é apresentado, revelada a presença das águas como um princípio fundamental para a nossa existência, nós percebemos a inspiração divina da Bíblia. Nós percebemos que, de fato, a Bíblia ela tem 100% de corroboração científica. O que acontece é que é pouco estudado, pouco investigado. Tá? Infelizmente, as pessoas elas pouco investigam sobre a ciência que há por trás de Gênesis capítulo 1. E há muita também conjectura, né? Existem muitas conjecturas quanto à apresentação de Gênesis capítulo 1 no que se diz respeito às origens. Por isso que é pouco investigado. Acham que é complicado, não dá para entender direito, então muita gente acaba se desanimando. Enquanto que outros que estudam mais, especialmente a teologia, os teólogos, eles conjecturam muito, eles acham que tem que estar 100% em harmonia com a ciência evolucionista. E não é assim. O que nós temos que ter em mente é que aqui, na origem de todas as coisas, não existe nenhum tipo de vestígio de pecabilidade ou de defeito, né? Ou de instabilidade da matéria. O que nós temos que compreender é que aqui a perfeição estava presente, mesmo nas águas. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo caminhava sobre as águas, como nós vimos lá em Jó capítulo 9, versículo 8, e como nós também vimos lá em Salmos 73, 77, 3, 13, né? Que diz que Deus deixou as suas pegadas sobre as águas, existe grande mistério. Um dos mistérios que nós podemos compreender é que a água é um componente químico chamado de H2O, né? E o H2O, como sua estrutura líquida, liquefeita, ela é um sistema tríade, né? Que você tem 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Sendo um sistema tríade, ele tem, e com ele você pode fazer o que você quiser, qualquer tipo de matéria, então você começa a concluir que existe uma relação direta com a Trindade, com a Divina Trindade, que na Bíblia nós vimos, desde o estudo sobre a condição de existência, que a glória de Deus, ela se verteu em água, né? Para dar origem a todas as coisas. E nós percebemos isso no estudo sobre a condição de existência. Então, existe realmente uma relação entre a água e a divindade. Para vocês também terem uma ideia, a água é uma estrutura tão muito bem trabalhada que ela é, vamos dizer assim, é um dos materiais mais resistentes do universo. Tá? É um dos materiais mais resistentes do universo. Para vocês terem uma ideia, a água, ela pode, no máximo, se ela for se deparar com o Sol, por exemplo, no caso de um cometa, né? Um cometa que vem em direção ao Sol. O cometa ele é feito de gelo, pelo menos uns 80% ele é feito de gelo. Se ele vem em direção ao Sol, o que vai acontecer? Ele começa a se derreter e por isso que ele deixa aquele rastro, né, atrás dele, né? E justamente nesse rastro que é deixado atrás é que faz com que possamos ver a beleza do cometa, né? E isso acontece justamente porque ele se aproxima do calor do Sol, que é o derretimento do gelo que o cometa possui. E nesse derretimento, mesmo ali, as moléculas de água, os cientistas perceberam que essas moléculas não desaparecem. Mesmo entrando em altíssimas temperaturas em relação à proximidade com o Sol, quando o cometa vem em direção ao Sol, as moléculas de água não se desaparecem, elas não são desintegradas. Então, isso é muito interessante, porque percebe-se que a água ela é extremamente resistente. E essa resistibilidade da água tem uma identificação direta também com a glória de Deus. Por isso que, quando é dito que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, nós vemos aí uma aproximação entre a divindade e a matéria criada, e algo que poderá ser o fundamento da existência de todas as coisas. Nessa relação aqui, apresentada em Gênesis, no versículo 2, sobre a questão da água,
nós começamos a entender que tudo o que veio a existir, a ser criado, teve como fundamento a água mesmo, tá? No versículo 3, continuando o nosso estudo, diz assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Interessante que a expressão e disse Deus já começa a nos dar a entender de que Deus utilizou a palavra, a linguagem, para dar origem a todas as coisas. Uma pergunta que precisa ser feita aqui: por que é que Deus utilizou a palavra para dar origem a tudo que existe, especialmente ao nosso universo? Aqui no livro de Salmos, no capítulo 33, no versículo 6, diz assim, ó: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. E aqui no versículo 9 diz assim, pulando um pouquinho, né? Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Esses dois versículos, ele nos mostra algo muito importante. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês sobre o porquê de Deus ter utilizado a linguagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou ver se eu encontro aqui. Vou ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou encontrar agora, mas eu vou ficar devendo para vocês, então. É um texto muito interessante. Ela dá uma explicação melhor para nós sobre o porquê de Deus utilizar a sua palavra para dar origem na criação do nosso universo. Achei. Diz assim, ó. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. Quando ela diz que a energia criadora que trouxe a existência aos mundos encontra-se na palavra de Deus, o que ela está querendo, na verdade, dizer? O que ela está querendo dizer é que todas as coisas que, para que pudessem vir a existir, pudessem ser criadas pelo poder de Deus, Deus teve que utilizar a ciência da linguagem. Mas por que a linguagem? Por que exatamente a linguagem? Porque todos os materiais que Deus viesse a criar teriam que ter uma identidade específica de sua própria existência. Então, todos os seres existentes, criados por Deus, quer sejam animados ou inanimados, quer sejam visíveis ou invisíveis, todos eles deveriam ter uma identidade própria.
essa identidade própria, ela estaria baseada em sua própria função, de sua própria existência no universo. Então, essa autoidentidade dos elementos, dos componentes, daquilo que Deus criou, seria necessária para que nós pudéssemos entender as leis da natureza e entender a glória de Deus nessas leis da natureza. Então, a linguagem de Deus estabelecida na criação, ela deveria servir como identidade para a nossa existência, tanto pessoal quanto individual, em todos os seres. Então, tudo que existe possui uma identidade, possui uma identificação não apenas de seu tamanho e vamos dizer assim, e volume, né? De seu tamanho e volume e massa, mas teria que ser algo que pudesse se identificar, ser distinto dos demais seres criados. Então, essa distinção identificadora estaria relacionada exatamente com a identidade própria. E, nesse sentido, teria como base a linguagem. Então, a linguagem de Deus deu identidade à existência de todos os seres que viessem a ser criados. Aquilo que viesse a ser criado, se não tivesse uma identidade, significaria que ele não poderia ser estudado, não poderia ser examinado, investigado pelos seres criados que somos nós. Então, não seria, na verdade, uma ciência. O universo é, na verdade, uma grande enciclopédia de conhecimentos, de informações. E, para ser assim, teria que ter sua identidade. E, para ter sua identidade, teria que ser criado por uma linguagem, pela própria linguagem identificadora na matéria. Isso daqui, muita gente pensa que possa ser apenas uma figura de linguagem, uma expressão forte na Bíblia, e que, na realidade, Deus pode ter usado uma outra forma para criar o universo. Mas não é verdade isso. Recentemente, desde o início do século XX, mais ou menos em 1912, por aí, um cientista chamado Charles Peirce, ele desenvolveu uma pesquisa, uma teoria de que os materiais poderiam ter identidade própria e poderiam comunicar informações ao pesquisador. Ele chamou isso de semiótica. Semiótica é uma ciência que estuda os símbolos e diz que é uma linguagem que pode ser estudada por meio de símbolos e que os materiais transmitem essa informação. Então, tudo que existe nos passa a informação de sua própria existência. E isso foi descoberto por meio deste trabalho de Charles Peirce, que é o que nós chamamos de semiótica, que é a ciência que estuda a linguagem. Só que é uma ciência que trata da linguagem não verbal, tá? A linguagem verbal é o que nós falamos. Seria, então, uma linguagem não verbal, e que, por isso, seria dada como por meio de símbolos. E, recentemente, os cientistas têm percebido que a semiótica ela realmente existe. Por exemplo, no DNA, o DNA que está no nosso sangue, ele é considerado como uma informação genética, uma linguagem genética. Portanto, é uma estrutura semiótica, né, que passa a informação para reprodução de células e também para a nossa reprodução de vida. Então, está relacionado, sim, com uma linguagem no geral. E isso é interessante, porque os cientistas perceberam que não só na biologia a informação, a linguagem não verbal existe por meio do DNA, mas também nas reações químicas dos átomos, que é o que nós encontramos com a chamada troca de informações iônicas, ou reações iônicas dos átomos. Por exemplo, quem não já ouviu falar da aurora boreal, que é uma luz gloriosa que tem mais ou menos no Polo Norte ou no Polo Sul. Geralmente é no Polo Norte, né? Que a gente vê aquelas luzes brilhando à noite, né? É chamada de aurora boreal. A aurora boreal é uma troca de informações iônicas da radiação do Sol com a nossa atmosfera. Então, quando ocorre essa troca, essa reação química, ele emite esse brilho na atmosfera, que é o que nós chamamos de aurora boreal. Então, essa troca de informações químicas
existe na natureza. E ela ocorre exatamente seguindo os princípios de uma linguagem verbal. O mesmo princípio, é uma troca de informação, né? Então, nesse sentido, quando a Bíblia fala de que Deus utilizou a sua palavra para criar todas as coisas, tinha fundamento mesmo. E que, recentemente, a ciência tem percebido que a linguagem não verbal, ou seja, a semiótica, ou também pode ser chamada de semiose, que é um processo da semiótica, ela se encontra nas leis da natureza, tá? Então, em tudo que está ao nosso redor, ela se encontra nas leis da natureza. Por isso que Deus utilizou a palavra para dar origem ao nosso universo, porque tudo deveria ter uma identidade individualizada, para que assim pudéssemos estudar e investigar a sua estrutura e aprendermos mais acerca das coisas de Deus. No verso 3 diz, haja luz e houve luz. Nesse sentido, nós percebemos a origem do tempo. E isso para nós é muito importante, porque já nos deparamos assim de cara, já nos deparamos diretamente de cara com o fato de que Deus é um ser divino, é um criador divino. E por que eu estou destacando isso? Porque nós vimos nos estudos anteriores que na rebelião de Lúcifer, né, Lúcifer, ele acusava a Deus de provavelmente não ser o criador e de não ser divino, como ele mesmo se autoafirmava ser. Mas quando Deus criou o nosso universo e estabeleceu no início da criação de nosso universo, o início do tempo, dizendo, haja luz e houve luz, e aí ele disse, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Quando Deus estabeleceu aí o equilíbrio de uma balança chamada tempo, com base na luz e nas trevas, ele mostrou a sua divindade. Ele mostrou que, de fato, era um ser incriado e que não dependia do tempo para existir. Então, isso já provava a divindade no próprio Criador. E, nesse sentido, Satanás não podia mais acusar a Deus. E foi realmente comprovado pelos anjos de que Deus era um ser divino, um ser que deveria ser adorado, porque ele é um ser incriado, ele nunca teve origem, tá? Uma outra coisa importante, nos versículos 3 e 4, nós percebemos, é que a origem do tempo mostra a verdadeira natureza do tempo. A natureza do tempo é a relação entre luz e trevas. Essa relação entre luz e trevas é o que nós podemos compreender o que seja a verdadeira natureza do tempo. Nessa relação de luz e trevas é que Deus, no versículo 5, ele disse, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Nessa relação de luz e trevas, foi estabelecido as 24 horas do primeiro dia. Então, se Deus pôde criar o tempo, né, para existir o vínculo espaço-tempo, a fim de que nosso universo pudesse ser criado, isso quer dizer, então, que Deus poderia criar qualquer coisa que ele desejasse dentro deste vínculo espaço-tempo. E não seria nada além disso, além do tempo que ele definiu, que ele determinou. Então, em 24 horas, Deus poderia criar o que ele quisesse, em múltiplas variedades de coisas que ele desejasse. Nada impediria Deus de realizar isso. Então, nós temos aqui uma evidência direta de que Deus criou realmente as coisas dentro de apenas 24 horas no seu tempo. E nada mais do que esse tipo de tempo. Como alguns religiosos acreditam, ou algumas teorias existem, dizendo que Deus demorou milhares e milhões de anos, né, para dar início a alguma coisa. Isso não faz sentido, porque a origem do tempo aqui foi estabelecida por Deus. E nesse estabelecimento divino, de ele mesmo criar o tempo, isso já demonstrava de que ele era um ser incriado e que ele poderia criar qualquer coisa dentro desse tempo.
porque foi ele que estabeleceu assim. Então, ele poderia criar tudo rapidamente em apenas um dia. E uma outra coisa nós percebemos. Aqui no versículo 5, que trata ser o primeiro dia, Deus ele deu origem à luz. A origem da luz, ela deveria existir para contrastar com as trevas. Nesse equilíbrio é que nós temos aí a definição de tempo. E esse tempo seria apenas de 24 horas. E nesse sentido, o Sol não existia aqui. A estrela, as estrelas em geral, elas não existiram. Tanto é que nós vamos verificar mais para frente que só no quarto dia é que Deus deu origem às estrelas e ao Sol. Ele não deu origem às estrelas e o Sol no primeiro dia. Então, como que o tempo surgiu aqui sem a presença do Sol? O caso aqui é que Deus, quando estabeleceu o haja luz, ele estabeleceu o átomo. Ele deu origem ao átomo. Tá? Por quê? Porque, recentemente, a ciência tem entendido que a fonte de luz proveniente do Sol está no átomo. Está no átomo de hidrogênio. Tá? Então, o átomo de hidrogênio ele é a fonte de luz. E não só fonte de luz, mas também fonte de calor. E o hidrogênio é um átomo muito simples. O hidrogênio, para vocês terem uma ideia, ele é apenas um próton no centro e o elétron girando ao redor. Só isso. Tá? Então, ele é uma estrutura bastante simples. É um próton e um elétron. O próton fica bem no centro, no meio, né? E ao redor gira-se o elétron. Apenas isso. E esse átomo tão simples, ele é extremamente leve. E por ser ele tão leve, ele tem uma força de energia muito grande para fornecer a luz. E a luz sendo transmitida a partir dele, deu aí o princípio fundamental da origem do tempo, que nós temos aqui observado desde o versículo 3 até o versículo 5, né? Como sendo o primeiro dia da criação. Então, o átomo ele passa a ser o fundamento do tempo. Tá? Não pode ser outra coisa aqui, porque o Sol não existia, né? As estrelas também não existiam. Então, pelo que a ciência sabe, a única fonte de luz é o hidrogênio. E o hidrogênio é um átomo simples, extremamente simples. Para vocês terem uma ideia, o nosso Sol, a nossa estrela, ela é composta de hidrogênio. No núcleo dela, no núcleo do Sol, você tem bilhões e bilhões de hidrogênios, entrando em fusão nuclear. Quando o hidrogênio se funde no núcleo do Sol, o que acontece? Ocorre uma reação química de transformar o hidrogênio em hélio. E passa a surgir o hélio 2, o hélio 3 e o hélio 4. O nosso Sol é uma estrutura puramente de hélio 4. Toda ela construída com base nos hidrogênios que são fundidos no seu núcleo. E, por isso, é que nós podemos compreender que a fonte de luz real, ela não apenas pertence ao Sol, a nossa estrela, mas ela pertence exclusivamente ao hidrogênio. Então, quando Deus disse haja luz, ele deu origem ao hidrogênio, à presença de hidrogênio. E agora, outra coisa interessante. Dentro aqui da origem do tempo, desde o versículo 3 até o 5, se vocês observarem, no versículo 2 é dito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, certo? No versículo 3 e 4 e 5, é revelado a criação do primeiro tempo, ou o primeiro dia. Observem que o surgimento do tempo, ele passa a existir dentro das águas, dentro da molécula de água. E o interessante, como eu disse para vocês, a água ela é formada de hidrogênio e oxigênio. Só que nessas condições de água aqui apresentadas, que são as águas da eternidade, a gente pode chamar dessa maneira, e que foram o fundamento da nossa existência e da existência do nosso universo, essas águas, elas provavelmente teriam uma estrutura um pouco diferente, não sabemos ao certo, mas que, por meio dela, Deus pôde separar o hidrogênio e dar início ao tempo. E o hidrogênio foi exatamente tirado da molécula de água para dar início ao tempo, e assim formar
a luz e as trevas, como sendo nessa relação o primeiro dia da criação ou o primeiro dia da semana, literal. Tá? Por isso que é dito, e foi tarde e amanhã o primeiro dia. No Espírito de Profecia, a senhora White fala que essa tarde pode ser chamada de noite, tá? É a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, tá? Aí no verso 6 diz, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Observe que na continuidade do trabalho divino dentro das águas, Deus, ele separa as águas. Ele divide as águas entre as águas de cima das águas de baixo. Nessa separação de águas, ele dá início à origem chamada de expansão. Tá? E essa expansão, o que seria exatamente nessa separação de águas? Aí o verso 7 vai explicar. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus, o verso 8, a expansão de céus. E foi tarde e manhã o segundo dia. No segundo dia, Deus criou a forma do universo. No segundo dia, Deus criou a forma do universo. O que seria exatamente essa forma? A forma é a existência do universo. Então, vejam bem, primeiro Deus estabelece a forma, tá? Depois é que ele vai introduzir o conteúdo do universo, que vai identificá-lo como uma natureza de firmamento, uma natureza de ser, de fato, um universo, como nós conhecemos. Mas, em princípio, aqui, ele estabelece o vácuo, na separação das águas que estão em cima das águas que estão embaixo. Há uma coisa aqui muito curiosa. Os cientistas, recentemente, eles descobriram que o nosso universo tem uma temperatura muito baixa, tá? Em torno aí de 273 graus abaixo de zero. Então, é uma temperatura muito gelada, né? Muito fria. E eles perceberam que o vácuo, ele não é comum, não é uma estrutura meramente vazia. Eles perceberam que o vácuo, quando é examinado profundamente, provavelmente pelos neutrinos, e os neutrinos são elementos dos átomos muito menores do que os átomos, né? Não dá para a gente explicar aqui sobre os neutrinos agora, porque também demandaria tempo, não dá. Mas o que a gente pode dizer para vocês é que o vácuo, por meio de estudos com os neutrinos, o vácuo ele é uma estrutura borbulhante, muito semelhante às ondulações das águas. E isso é mais interessante e misterioso ainda. Nossos olhos não percebem isso. A gente vê o vácuo apenas como um vazio, mais nada. Mas os cientistas perceberam que é muito semelhante a uma estrutura borbulhante. E por que ocorre essa forma borbulhante, efervescente? É porque eles perceberam que o vácuo ele consegue neutralizar, ele mantém partículas que possuem cargas de energia de modo com que elas se fiquem neutras. Então, as partículas que têm muita energia, elas se perdem no vácuo, a sua energia, e ficam partículas neutras. Isso quer dizer que o vácuo ele tem uma estrutura de neutralidade, neutralização. E, para se manter assim, neutra, né, inata, como é que se diz? Inativa, vamos dizer assim, que é o termo mais certo, para ela se manter neutra, ela fica sempre borbulhando, porque ela está reagindo com qualquer tipo de energia dos átomos que estão espalhados no universo. E essa reação é apenas de neutralidade, 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 ou seja, vai sempre fazendo com que haja uma estabilidade, uma neutralidade de qualquer tipo de energia. E, nesse sentido, é por isso que o vácuo se mantém vazio. O vácuo ele não pode ficar denso. Ele tem que ficar sempre límpido, ou seja, límpido como um vazio, como um cristal, né? Transparente, vamos dizer assim. Então, para ele se manter desse jeito, ele tem que ter essa reação
com qualquer energia emanente no universo. Por isso que ele tem um comportamento borbulhante, né? Efervescente, e muito semelhante à dinâmica das águas, muito semelhante. E isso é curioso de observar, né? Por quê? Porque a Bíblia aqui nos informa que o vácuo veio das águas, quando deu origem à primeira expansão, né? E Deus chamar essa expansão de céus, que aí, nesse caso, representaria o início da forma, né? Lembrando bem disso, o início da forma do nosso universo, tá? Então, pessoal, eu vou ter que estar parando aqui, né? Mais uma vez, o estudo ficou meio curto, porque eu me atrasei um pouco, mas eu vou ter que estar parando aqui, porque o nosso tempo já está esgotado, tá? Lembrando sempre que, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no grupo nosso do WhatsApp, tá? Ou então vocês podem anotar e aguardar, quando terminarmos esse estudo de Gênesis, vocês poderem fazer perguntas, né, dentro deste assunto. Se vocês estiverem achando difícil de entender as explicações, perguntem, que eu vou repassar novamente, tá? As explicações para vocês, não tem problema, tá bom? Porque aqui a nossa intenção é o quê? É tentar associar este conhecimento da Bíblia, de Gênesis capítulo 1, associado à realidade da ciência, tá? E mostrar para vocês que Gênesis capítulo 1 é ciência verdadeira, tá? E que a origem do universo, de acordo com a teoria do Big Bang, não tem fundamento. E nós vimos isso no sábado passado, né? Que o Big Bang realmente não tem fundamento nenhum, não tem base nenhuma, né, para essa questão. Oi, irmã Ariadne, quer comentar alguma coisinha? Pode falar. Levantou a mão aí, né? Eu não estou te ouvindo. Não, irmão, eu não quero falar, não. Eu só estava concordando com o que o irmão falou. Ah, tá certo. Tá bom. Tudo bem. Então, pessoal, a gente para por aqui, né? O estudo sempre é meio rápido, mas tem que ser assim mesmo, tá? E eu quero agradecer ao Levi por ter nos ajudado até o presente momento e também compartilhar os vídeos, né? Para que vocês possam estar revisando os nossos estudos e aí dando continuidade, né? E tirando qualquer dúvida. Obrigado, Levi. E agora eu vou fazer oração, então, para a gente estar encerrando, tudo bem? Vamos orar. Bendito Deus, agradecemos a Ti por mais uma vez estar aqui conosco, nos ajudando a compreender as profundas verdades da Tua Palavra, relacionadas à ciência, relacionadas ao Teu Evangelho. Nós agradecemos porque nos ajudas a entender o quanto Tu nos amas e compreender melhor a Tua grandeza, para que a nossa fé nunca se desfaleça. Abençoe, Pai, esta classe bíblica. Abençoe o irmão Levi, que tem trabalhado muito pelo Teu Evangelho, pela Tua Igreja. Tem sido uma pessoa extremamente útil na Tua causa. Abençoe sua família, abençoe a todos aqui presentes, seus familiares, e que tenhamos aí uns restantes de sábado agradável e também um início de semana nova, maravilhosa, mediante a Tua face. Agradecemos a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigado, Levi. Uma boa semana a todos. Boa semana. Até mais.